Olá amigos, ao final deste vídeo temos um desafio especial para você. Bem, vamos falar da Operação Leão Marinho. O ano era 1940. Hitler e seu terceiro Reich estavam a todo vapor. Estavam no auge. Tinham conquistado uma boa parte da Europa continental e tinham feito muitos aliados. Mas faltava uma ilha, a ilha da Grã-Bretanha, que por sinal possuía o maior império do mundo. Possuía também a maior esquadra, mas tinha um exército não tão bom assim e uma força aérea que engatinhava. Muito bem, muitos historiadores escreveram e escrevem a respeito da Operação Leão Marinho, a preparação de forças anfíbias e aerotransportadas que saltariam sobre a ilha da Grã-Bretanha e a dominariam, tendo assim um grande espaço para conquistar grande parte do mundo. Vamos ver um vídeo feito pelo Departamento de Guerra dos Estados Unidos durante esse período. Vamos lá? Amigos, após a derrota da França, é verdade que as forças inglesas que estavam ao lado das francesas tiveram que sair tão rápido da França que abandonaram todo o seu equipamento de guerra. Dessa forma, ao retornarem para a Inglaterra, havia muito pouco armamento, como tanques, metralhadoras, etc., como diz o vídeo norte-americano. Isto é um fato. Chegaram ao ponto de ir buscar nos museus algumas armas. Mas pense bem, será que as tropas inglesas que estavam espalhadas pelo mundo não tinham armas? É claro que tinham. E eles então rapidamente levaram estas armas para a Inglaterra. Muito bem, mas voltemos alguns meses antes da Batalha da Inglaterra e da chamada possível Operação Leão Marinho. Os alemães resolvem invadir a Dinamarca e a Noruega. E para isso fazem uma operação por mar, por ar e, no caso da Dinamarca, por terra. Tropas aerotransportadas, paraquedistas, etc. Muito bem, a Noruega tinha uma pequena marinha, tinha um exército de 14 mil homens e uma força aérea bem arcaica. Muito bem, nesta operação
as embarcações alemãs pegaram os ingleses e franceses de surpresa e chegaram aos portos noruegueses antes dos ingleses. Mesmo assim, perderam 10 contratorpedeiros, vários navios pesados, cruzadores, encouraçados, um submarino. Com esta perda, para uma marinha que não era tão grande, os alemães, logicamente, imaginamos que pensaram duas vezes antes de lançar uma operação anfíbia contra a Inglaterra. Algumas das embarcações de guerra alemãs foram afundadas por artilharia de costa da Noruega, inclusive por torpedos lançados a partir da costa norueguesa, não de uma embarcação, mas disparados a partir de terra. É claro que havia um esquema que permitiu o lançamento do torpedo a partir da costa de um fiord norueguês. A marinha inglesa estava concentrada em 3 posições: Scapa Flow, na Escócia; Gibraltar, na saída do Mediterrâneo para o Atlântico, ou seja, próximo da Inglaterra; e na Ásia, mais ou menos espalhada entre Singapura, Austrália e outros pontos do continente do mundo asiático. Mas era relativamente fácil chamar esta esquadra para defender o território da metrópole inglesa. Amigos, como podemos ver neste mapa, o Canal da Mancha de fato é estreito, em um ponto apenas, em Dover, 33 km de largo, nem tão estreito assim. Este canal tem mais de 500 metros de comprimento e no seu ponto mais largo 240 km. Também no seu ponto mais raso, na travessia, tem 45 metros. Hoje em dia, por este Canal da Mancha, trafegam 250 navios por dia. Então a marinha inglesa tinha muito espaço para navegar. Os seus navios não se chocariam com o fundo do mar. Não haveria este tipo de problema, na nossa opinião. É só olhar a geografia de hoje. Mas às vezes alguns historiadores ou propagandistas conseguem distorcer até a geografia. A marinha inglesa era a rainha dos mares no ano de 1939, 40, depois perdeu o posto para os Estados Unidos. Mas a quantidade de navios de guerra que eles tinham era muitas vezes superior ao da Alemanha, especialmente em embarcações de superfície. Mesmo os submarinos, eles tinham 60. Porta-aviões, 7 porta-aviões, 5 em construção, enquanto que a Alemanha não tinha nenhum. Encouraçados, 15 grandes navios, imensos navios, mais 5 em construção. Contra-torpedeiros ou destroyers, quase 200, mais 30 em construção. Ora, como que a marinha alemã, que tinha perdido uma parte da sua esquadra na invasão da Noruega, iria enfrentar esta esquadra? Enquanto os seus barcos de desembarque estivessem atuando, lançando as tropas nas praias da Inglaterra, esses navios a 30 quilômetros de distância poderiam estar bombardeando essas tropas. O massacre seria generalizado, mesmo que os alemães dominassem os céus. Outra coisa, meus amigos, dominar os céus, muito bom, dominar os céus, mas será que você consegue eliminar toda a força aérea de um país que tem várias fábricas de aviões e que tem aviões espalhados em outras partes do mundo e que ela pode chamar para o seu território? Difícil. Seria uma loucura dos generais alemães tentarem uma invasão de uma ilha cuja marinha é muitas vezes mais poderosa do que a sua, ou não. O poderio da Inglaterra estava no seu imenso império. Imaginem a Índia, segunda maior população do mundo, pertencia ao Império Inglês. Na China, eles tinham pedaços sob seu domínio. Austrália, Nova Zelândia, Canadá, grande parte da África, etc, etc.
Ora, mesmo as armas que eles perderam na Batalha da França, eles rapidamente trouxeram de outros lugares canhões antiaéreos, munição, o que você imaginar. Bem, podemos pensar a mesma coisa da sua marinha. E o general Francisco Franco da Espanha atinou com esta ideia e disse assim: mesmo que os alemães invadam e conquistem a Inglaterra, o seu governo baterá em retirada e irá para o Canadá, e de lá, utilizando a marinha, contra-atacará. Muito bem, imagens da Operação Leão Marinho que encontramos em livros, na internet, etc. Observem que este tanque com este tubo era um dos que os alemães usariam para invadir a Inglaterra, atravessando o Canal da Mancha pelo fundo do mar. Amigo, olhe bem para este tanque. Algo da física nos diz que ele não vai conseguir submergir, o ponto mais raso é 45 metros. A pressão atmosférica é de 4,5 vezes maior. E com esse tubinho lá para cima, ele vai atravessar o mar. De fato, os alemães usaram esse tipo de tanque, mas para atravessar rios com profundidade pequena. Para atravessar o Canal da Mancha. Bem, vamos ver outras imagens. Observem estes 3 soldados alemães desembarcando numa praia. Me parece um número um pouco pequeno. Se eles estivessem preparando as manobras, estivessem treinando as suas tropas para desembarcar na Inglaterra, precisariam de milhares de homens. Mas um detalhe, a maioria dos livros diz que os alemães tinham destinado uma força de 67 mil homens para invadir a Inglaterra. Se você olhar as invasões de outros países, os números são muito maiores. Existe um livro que fala em 225 mil. Já é uma força mais considerável. A Inglaterra é extremamente populosa e a megalópolis de Londres imensa. Conquistar um território assim de um povo que era a sede de um grande império, aliás, do maior império do mundo, me parece que não seria tão fácil com tão poucas tropas. Temos que lembrar mais uma coisa, amigos. Não basta desembarcar tropas. É necessário alimentá-las, municiá-las, mandar todo tipo de material bélico, sempre utilizando o canal, a via marítima como principal via, e ali estaria a marinha inglesa e também parte da força aérea inglesa, porque não é possível destruir a força aérea de um país muito rapidamente. Muito bem, para finalizar, lembrem-se do seguinte, amigos: para preparar esta invasão, eles teriam que estar movimentando centenas de quilômetros das praias francesas, assim como foi no dia D. No dia D, todo o sul da Inglaterra estava tomado por tropas. Era impossível disfarçar. Também, nesse momento da invasão do dia D na Normandia pelos aliados em 44, eles construíram 2 portos artificiais, levando imensas caixas de concreto. Também construíram um duto para transportar combustível através do canal. Amigos, o que nos atrai para fazer estes vídeos é justamente este desafio. Aonde está a verdade? Na Segunda Guerra Mundial existem muitos mitos, muitas histórias mal contadas. Nós achamos que esta é uma delas. Nós pesquisamos um bocado e o que achamos de mais importante já mostramos para vocês. Os alemães não chegaram a preparar a Operação Leão Marinho. E não foi porque a sua força aérea não destruiu a força aérea inglesa, não foi por isso. Mas isso é só a nossa opinião. De repente estamos errados. O seu desafio, se você topar, pesquise, prove que estamos errados. E nós ficamos malucos aqui para dar para você 100 pratas e mais 2 livros, se você trouxer provas fidedignas, confiáveis, filmes, textos, documentos, fotos. Os alemães tiravam muitas fotografias. Não é possível que uma operação dessa envergadura não tenha documentos, fotografias, filmes
que eles guardaram, porque muitos apareceram depois da guerra. Por que esta operação não apareceria? Daí o desafio para você. 100 pratas, mais 2 livros. Um abraço.